Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai aqui disponibilizar para vocês uma apostila de comandos elétricos. Então, é uma apostila que ela tende a ser bem completa e ajudar vocês aí no dia a dia no trabalho com comandos elétricos. Então, eu vou fazer uma apresentação dessa apostila hoje e ela vai estar disponível para download aqui na descrição, num link lá para o Google Drive do canal. Tudo bem, pessoal? Então, hoje aqui o canal vai estar demonstrando aqui uma apostila de comandos. Você pode baixar, colocar no seu celular, no seu computador e assistir alguns vídeos a respeito das montagens que constam naquela apostila. Tudo bem, pessoal? Então vamos conhecer essa apostila agora. Então está aqui a apostila no arquivo PDF, né? Então está lá super apostila de comandos elétricos do canal, escrita por mim. Então aqui a apresentação da apostila. Então você vai ver que a apostila aqui ela tem vários QR Codes, vários links para você poder acessar o vídeo relativo e assim conhecer um pouquinho mais do canal. Então aqui uma observação importante, né? Esse material aqui foi feito com muito carinho para vocês, para utilizar aí na área de comandos elétricos. Os QR Codes e os links aí para acessar o vídeo ao assunto, né? Cada vez que tiver uma atualização dessa apostila aqui, a gente coloca lá no vídeo para vocês. E aí o material sempre busca aí ter um bom embasamento técnico, né? Consultei muito material para fazer isso, mas sempre pode acontecer algum errinho aí. Se acontecer, manda um e-mail, qualquer coisa eu faço a correção e mando uma versão atualizada. Então está aqui os QR Codes, o link do canal e vamos para o índice, né? Então o que a gente tem aqui, ó? A gente fala de elementos de proteção e segurança para circuitos elétricos, seletividade, elemento de manobra, dispositivo de seccionamento, lógica de contatos, diagrama de comandos, os conceitos básicos, motores elétricos, motores monofásicos, motores trifásicos, falamos um pouquinho de transformadores, partidas e dimensionamentos, motores com mais de uma velocidade, um pouquinho de frenagem, soft start, inversor de frequência, sensores, quadros de comando, trilhos DINs, eletroduto tipo canaleta, prensa-cabo, condutores elétricos, identificação dos condutores, terminais para cabos elétricos, bornes de passagem e manutenção. E aqui a gente tem os anexos, tem uma bibliografia aqui com algumas informações que são bem importantes. Então vou dar uma folhada nela rapidinho aqui e aí você baixa e vê com mais calma. Então a gente fala um pouquinho de elementos de proteção e segurança para circuitos elétricos, começa falando sobre os fusíveis. Então uma importante observação aqui é que eu ponho vários símbolos aqui de várias normas que a gente pode usar. Então toma cuidado que a norma ANSI e NEMA é uma norma norte-americana. Então tem alguns símbolos que a gente pode confundir. Isso aqui você usa só se você pegar um programa ou algum esquema nessa norma. Tudo bem? Então a gente acaba usando mais a ABNT e a DIN. Então aqui a gente fala da construção básica do fusível, as características do fusível, então as categorias de emprego, né, que a gente tem no fusível, fusível de efeito rápido, retardado. Então tá aqui aquelas letrinhas, né, categoria de emprego, importante saber. Fala da curva característica, como que você localiza aí qual que é o tempo de fusão de um determinado fusível. Fala um pouquinho do fusível tipo D, o de AZ. Então tem aqui as cores da espoleta e da base, né? Aqui a montagem do fusível de AZ. Aqui o parafuso de ajuste com a sua chave, que é um item bem raro de às vezes encontrar, mas é importante ver. Fala um pouquinho do fusível NH. Então tá aqui o fusível NH com a base, né? Lembrando que para tirar o NH sempre precisa do punho. Então esse aqui é o punho. Falamos aqui relé de sobrecarga, relé térmico. Então as características do relé, né? Trabalha com bimetálico, construção interna, classe de operação dele, vai determinar aí o tempo de desarme, curva característica. Aqui um relé exemplo, né? Quais são as conexões de um relé térmico. As simbologias. Então você percebe que a simbologia eu coloquei aqui do Catesimuto também, né? O Catesimuto tem algumas diferenças aqui em simbologia, principalmente aqui no contato auxiliar.
toma bastante cuidado aí. Fala um pouquinho de disjuntores, né? Então aqui tem a construção do disjuntor, material muito bom aqui da Schneider. As características do disjuntor, as curvas características do disjuntor, um pouquinho de disjuntor motor. Então tá aqui o disjuntor motor, né? Curva característica do disjuntor motor e a simbologia dele. Então a simbologia aqui do disjuntor, a gente utiliza mais essa daqui. Falamos um pouquinho de seletividade, que é importante, né? Quem que vai ser o elemento aí que vai atuar primeiro, isso é importante. Então a gente sempre observa aqui a curva de seletividade. É bom dar uma lida, fusível-fusível, fusível-disjuntor, disjuntor-fusível. Então por isso que é importante aquelas curvas, disjuntor-disjuntor. Depois aqui na sequência a gente fala de elementos de manobra, que aí é o famoso contator. Então a gente vê aqui os contatores, né? Aqui o desenho do contator, a construção de um contator. Está aqui a construção, o funcionamento dele. Lembrando que a gente tem o tempo de transição, né? Tem um tempinho aí que os dois contatos estão ali no... Eles ficam abertos, a gente aproveita bastante esse tempo para montar os comandos, principalmente estrela triângulo. A numeração dos contatos, então tem aqui, ó, apresentando lá, por que é 13, 14, por que é 11, 12, por que é 23, 24. Tem aqui, o primeiro número aqui é o número de sequência e o segundo número de função. 1, 2 fechado, 3, 4 aberto. Então aqui uma sequência aqui, a categoria de emprego dos contatores. Então, é importante saber aí. Depois aqui uma tabela aqui da VEG, vocês vão ver que a gente pega bastante material da VEG, o material da VEG é muito bom. Entra no site deles lá para consultar. A simbologia, né, do contator é tranquilinha. Dispositivo de seccionamento e comando, então aqui tem a demonstração, né, chave seccionadora, botão de comando, a identificação. Cuidado que a VDE e a NR10 têm umas divergências aí em relação a cores. Botão de emergência, pela simbologia, chave de comando, limite fim de curso, sensor tipo boia, sinalização luminosa, então está aqui a simbologia. Cuidado aqui, né, simbologia ABNT e a ANSI, sempre dá uma confusão. IEC, sinalização sonora, termostato, famoso termostato, pressostato aqui também, simbologia do pressostato. Relés temporizadores, então aqui a gente tem alguns exemplos, aqui, retardo na energização e na desenergização. Então tem aqui o gráfico dos relés. Então você dá uma olhada. Relé de falta de fase, sequência de fase. Também é um relé bem importante para a gente. E aqui eu falo da lógica de contatos. Essa parte aqui é bem importante para você desenvolver com comandos elétricos. Depois eu vou apresentar alguns vídeos que a gente vai resolver alguns probleminhas aqui na sequência desses vídeos, finalizando os vídeos do CAD-SIMU. Então, lógica de contatos. Então, a gente vai trabalhar ali uma associação entre a lógica digital e a lógica de contatos. Então, é interessante você ver isso aqui e fazer o teste. Pega no CAD-SIMU e faz esse teste aqui para você ver como que funciona. Então, essas aqui são as lógicas tradicionais, lógica de contatos. Mas a gente tem algumas outras lógicas que a gente utiliza também. Uma bem famosa, essa aqui, ó, a lógica do contato de retenção ou selo. A gente apresenta isso aqui lá nos vídeos do CAD-SIMU. Primeiro vídeo de partida direta eu já falo bastante disso aqui, ó. E aqui está uma explicação mais elaborada do funcionamento dessa lógica. Então está aqui para você dar uma olhadinha aqui. Lógica de intertravamento, uma lógica muito importante também. A gente vai falar bastante dela nos vídeos, você vai ver. Então está aqui o exemplo, né? Lógica de intertravamento de botões, de contatos, mostrando aqui o bloqueio. Lembrando que eu tenho intertravamento mecânico também. Então está aqui o comandinho de intertravamento. Depois a gente fala de diagramas de comando, né? Como que você faz um diagrama de comando. Então tem o diagrama de potência, ó lá, apresentando aqui, e o diagrama de comando. A gente fala da referência cruzada, uma coisa que não apareceu, que não coloquei nas montagens lá do CAD-SIMU, mas é importante. Referência cruzada mostra onde estão os contatos no diagrama. Depois aqui a gente tem a numeração literal dos componentes, né? Isso aqui é uma recomendação, não é mais norma. Se você colocar uma legenda, resolve seu problema.
Então tá aqui a letrinha, o que é capa, a gente fala um pouquinho de os conceitos básicos para a gente saber um pouquinho do motor, né? O que é conjugado, potência, lá. Conversão de potência elétrica e mecânica, potência ativa, reativa e aparente. Aqui para você fazer os cálculos. Aí aqui o triângulo, né? Das potências. O exemplo da tulipa de Chopin, que é famoso. E aqui a gente começa a falar de motores. Então a gente fala de motor de corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua a gente só dá uma explicação. Corrente alternada é o nosso maior foco. Então a gente fala dos motores monofásicos, quais são os tipos. Aqui uma vista explodida do material da WEG, bem bacana. E dos motores trifásicos. Então a gente fala aqui da introdução do campo girante, isso eu comento um pouquinho nos vídeos lá. Então você vai perceber aqui ó, que essas imagens estão lá no vídeo também. Então velocidade síncrona do campo girante, está aqui, tem os cálculos. Fala um pouquinho de escorregamento percentual. Curva do conjugado, então está aqui a curva do conjugado, que é uma relação entre a rotação e a força desse motor. O motor de indução gaiola de esquilo, né? Então tem uma introdução a ele. Bem bacana aqui, ó, uma vista explodida dele, mostra que a construção dele é bem simples, por isso que é o motor mais utilizado e bem fácil de usar. E aqui a análise de uma placa. Então aqui tem uma placa exemplo e vem todos os parâmetros que estão ali, ó. Então você dá uma olhadinha aí com mais cautela nesses parâmetros. Então fala da potência, o fator de serviço, classe de isolamento, né? Esse aqui é um gráfico que é difícil de achar, então é interessante você ver esse gráfico aqui, que às vezes aparece o ΔT ali. Corrente de partida, grau de proteção intrínseca, né, em relação à poeira e água, líquidos, né, em geral. Tensão de trabalho, então a gente fala corrente nominal. Regime de trabalho, quais são os regimes de trabalho desse motor, se ele liga e desliga, se ele fica ligado direto, se a carga tem variação, se a carga é constante. Temperatura e altitude de trabalho, isso também é interessante para a gente ver, ó, tem uma tabelinha aqui. O rendimento desse motor. Fator de potência, o cosseno φ. Então aqui a gente fala das cargas, o cálculo e o cálculo do banco de capacitores também. Então a gente tem aqui o cálculo de correção de fator de potência e tem uma tabelona aqui que saiu lá do manual da WEG. Então você consegue fazer o cálculo de correção. As ligações, né? Motor de 6 pontas. A gente pode ligar aqui em triângulo ou estrela. Um motor de 9 pontas. Então tem que tomar cuidado com o motor de 9 pontas, que ele pode ter dois fechamentos, né? O estrela, 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 o triângulo, triângulo, triângulo. Então tá aqui os exemplos dos motores de 9 pontas. Motor de 12 pontas, então aqui tem um exemplo aqui no motor de 12 terminais, 12 pontas. E os fechamentos, triângulo, triângulo, estrela, estrela, triângulo completo, estrela completa. Falamos um pouquinho de transformadores. Então aqui um exemplo de transformador. Então os cálculos do transformador. O exemplo aqui transformador, o autotransformador. Transformador de corrente, o famoso TC, né? Aqui ó, como que ele funciona. Aqui um exemplo de utilização do TC em motores de grande porte, né, para fazer a vez do térmico. Aqui a imagem do TC. Transformadores trifásicos, né, a gente fala do fechamento estrela e do fechamento delta, né? Em motor a gente chama triângulo e geralmente em transformador a gente chama de delta. Então aí a gente mostra aqui os fechamentos aqui dos transformadores. O que é tensão de linha, corrente de linha, tensão de fase, corrente de fase. Tem aqui polaridade do transformador e os fechamentos aqui com seus respectivos valores. Então tá aqui ó, para você fazer os cálculos se você quiser. Então aqui no transformador tem bastante coisa aqui. Só cuidado com as nomenclaturas que às vezes muda de literatura para literatura. Então aqui ó, estrela delta. Ou Y também. O pessoal também fala de Y. Estrela estrela, YY. Aqui o fechamento. A simbologia, né, dos transformadores. E aqui é a partida de dimensionamento. Então aqui você vê que já tem um QR Code aqui, um link. Porque se você abrir esse link você vai cair ali no vídeo do canal. Então aqui, cliquei aqui no link e aí já abriu o vídeo do canal aqui. Então,
Você vai ver o vídeo aqui de comandos, ó. Eu vou explicando aqui, então você dá uma olhadinha lá no vídeo. Tudo bem, pessoal? O próximo elemento é a seccionadora. Então aqui está o vídeo com a explicação aqui, eu vou mostrando aqui como que faz. E aí você vai acertando. Até errei aqui o nome aqui, chave seccionadora. Tudo bem? Então, vídeo aí no link. Clicou no link ou abriu o QR Code, você abre o vídeo. Então, voltando aqui, ó, partida direta. Aí tem aqui os cálculos, aqui tem uma explicação mais detalhada. Tem um motor exemplo que a gente vai utilizar. Então, aqui o diagrama de partida direta com referência cruzada, o dimensionamento dos condutores que a gente faz, dimensionamento dos contatores, dimensionamento do relé térmico ou do disjuntor motor. Então tá aqui, ó, dimensionamento dos fusíveis de potência, aqui o gráfico, dimensionamento dos fusíveis de comando, as tabelinhas, a lâmpada com os consumos. Então aqui tem todos os dimensionamentos para você poder fazer um comando. Esse dimensionamento vai aparecer em todas as partidas. Então a gente tem aqui partida indireta. Também tem um link aqui para você abrir o vídeo. E aqui você tem todos os cálculos que você pode fazer. Aqui a análise das tensões e das correntes envolvidas aqui nesse circuito. Então aqui tem um dimensionamento também, motor exemplo, um motor de 20 CV. Aqui o diagrama. Então aqui as correntes, o que acontece, quais são os valores e quais são os contatores que você pode dimensionar aqui, escolher lá na tabela nos anexos. Então tá aqui, ó, K1, K3, tem um modelo aqui utilizando da VEG, que é um material bem completo, como eu já falei, relé térmico. Então todos os cálculos aqui para você poder fazer um dimensionamento bem bacana, tá aqui nessa apostila. Então dimensionamentos fusíveis, essa parte aqui, ela vai se repetir para as outras partidas também. A gente viu aqui, ó, partida com autotransformador. Aqui o mesmo esquema, tem o cálculo. Depois eu vou aqui, tô descendo rápido, a gente vê aqui tudo que tem aqui, ó. Dimensionamentos, disjuntor motor. Aqui motores com mais de uma velocidade, então a gente fala do motor da Lander também aqui, ó, tem um link. Tem a explicação a respeito do motor da Lander. Motor de rotor bobinado aqui, né? Motor de rotor bobinado também. Fala um pouquinho da frenagem, tem um vídeo lá falando da frenagem, aqui tem uma explicação mais detalhada a respeito do diodo, da frenagem. Do soft starter, a gente fala do soft starter aqui também, tem um vídeo lá no canal, a explicação aqui do funcionamento do soft starter. De inversor de frequência, ainda não lancei o vídeo, vou lançar. Eu quero detalhar mais algumas coisas do inversor aqui, até utilizando aqui um simulador, alguma coisa com inversor físico. Mas aqui a gente tem todos os pedaços aqui do manual do inversor. Então aqui a gente fala muito do inversor da VEG aqui, que é o CFW08. Um inversor bem comum aí no mercado, bom custo-benefício. Depois a gente fala de sensores, né? Quais são os sensores? Aqui os sensores básicos, associação de sensores, que é um material aqui bem interessante para você poder associar. Assim como a simbologia aqui dos sensores. Quadro de comando, né? Aqui tem uma imagem aqui muito boa, essa imagem aqui da Legrand. Ela mostra todos os itens aí que você tem num painel. Se você quiser acessar esses materiais aqui, lá no final tem a referência bibliográfica. Você clica lá no link ou abre a pasta, a página do fabricante. Aqui, ó, trilho DIN, eletroduto, prensa cabos, te mostra aqui quem que é. Fala sobre os condutores, né? Para você saber dos condutores, quais são os tipos, você conhecer. Identificação dos condutores, as famosas anilhas. Tem aqui falando um pouquinho delas. Terminais, né? Quais são os terminais? Prensa terminal, borne de passagem. Então, a gente mostra alguns bornes. E fala um pouquinho de manutenção também. A manutenção faz muita parte aí do dia a dia de quem mexe com comando elétrico. Então aqui a gente fala da manutenção, tipo de manutenção, né? Fala aqui do travamento de fonte de energia, que é um negócio importantíssimo aí para a gente sempre estar discutindo. Aqui como que você faz, né? Uma preditiva, uma sensitiva. A gente tem aqui, ó,
um ciclo aqui de análise, de manutenção corretiva. A gente fala aqui da tabela de defeitos, né? E aqui os anexos. Então, nos anexos tem as curvas dos fusíveis, para você poder usar. Tem aqui a capacidade dos condutores, né? Isso aqui é uma tabela direta que eu tirei lá, ó, da VEG. Característica dos motores, os dados dos motores aqui, para você ver, né? Tem muitos outros aqui onde a gente usou. Então, isso aqui é tudo manual da VEG. Manual da VEG aqui dos condutores, dos contatores. Os acessórios para os contatores. Os relés de sobrecarga disponíveis lá também. Disjuntor. Lembrando que isso aqui tem em outros fabricantes também. É que esse material é de uma empresa nacional e é um material bem completo. Botão de comando, ó, os botões. Aqui os códigos. Aqui mais um pouco de botões, de chaves, os acessórios que a gente tem para esses botões. Chave fim de curso, aí é o que eu peguei da Siemens, que é o material que eu achei mais interessante. Então, da Siemens. Aqui inversor. Então, aqui a lista de parâmetros retirada do manual do inversor. Então, se você tiver um inversorzinho lá CFW08, você pode pegar essa apostila aqui e consultar para poder fazer os ajustes. Então tá aqui, ó, toda a parte aqui dos manuais. Então isso aqui são imagens tiradas dos manuais da VEG. Então aqui, ó, então tem bastante coisa aqui. E a bibliografia. Então um monte de lugar que eu tirei essas informações. Então estão aqui, ó, bibliografia. São os lugares que tem lá de onde tirei as imagens, de onde tirei alguns textos. A base desse material está aqui na bibliografia, tudo bem? Então você vai ver que aqui tem muita coisa que foi consultada para poder fazer esse material. Então tá aqui, ó. E aí você pode clicar aqui e abrir o link para ver o material. Tudo bem, pessoal? Então essa é a apostila de comandos elétricos. Clica aí no link na descrição, baixa ela, deixa no seu celular, ela está em PDF. É um material para você aproveitar bastante aí no seu dia a dia de técnico. Tudo bem? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês. Até um próximo vídeo. Manda aí um comentário aí se você gostou do material. Dá um joinha aí no vídeo. E até um próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.